Estamos iniciando o nosso programa Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos a participação de uma criatura muito especial, nosso José Teodoro, que é conhecido no meio espírita pelo conhecimento que ele tem, pelas palestras que faz, e eu quero agradecer, viu, José, a sua participação aqui no nosso programa, e que vai conversar conosco no nosso Papo do Bem sobre a esperança. Eu até então usava um termo, a esperança é a última que morre, agora já uso outro, a esperança nunca pode morrer, não é? E ele vai falar conosco sobre esse tema, certamente muita coisa boa vai rolar aqui no nosso programa. José. Bom dia, doutor, bom dia a todos, trabalhadores da casa. Na verdade, eu é que fico imensamente grato por essa oportunidade e esse trabalho que a gente se propõe a fazer da divulgação da doutrina espírita, tendo uma oportunidade como essa, num canal como esse, a gente tem que aproveitar, né? Então, o que a gente preparou esse tema é um tema muito envolvente, que já vem de tradições antigas, mesmo da Bíblia, mas que às vezes ele é um pouco distorcido da nossa realidade atual, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouco. A esperança nunca pode morrer. O grande problema aí, inicialmente, para a gente se alinhar, é a gente definir o tipo de esperança. Porque, por incrível que pareça, e nem é a minha área, não sou da área da literatura, mas a esperança ela é oriunda de dois verbos. Ela tem um radical em dois verbos diferentes. Um é do verbo esperar. Essa do verbo esperar que já os antigos nos alertavam, se você vai esperar, espera sentado, porque de pé cansa. Essa esperança não nos leva aos objetivos que a gente almeja. Então, muitas vezes a gente fica frustrado, mesmo do ponto de vista religioso. A gente fala, oh, meu Deus, mas quanto que eu rezei, quanto que eu pedi, quanto que eu participei, e eu não recebo, o que está acontecendo comigo? Eu sou azarado, eu não sou merecedor, ou como dizer, eu tenho um karma, né? Então, vem os estudiosos e dizem, não, karma que a coisa vai passar. Por quê? Porque a esperança que vai poder traçar um objetivo real e verdadeiramente esperar que aconteça é a esperança de um outro verbo, é do verbo esperançar. Parece complicado, mas é simples. Porque de esperançar é onde eu estou envolvido e eu sou responsável desde o início. Então eu faço acontecer. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. Então, essa que é a diferença básica para a gente poder começar a falar de esperança, porque a de esperar normalmente não nos leva a nada, né? José, e a gente sabe que tudo está no futuro, em tese, porque agora nós estamos fazendo acontecer. Mas às vezes a gente fica esperando, né, que as coisas aconteçam, agora também. Não, às vezes não, tem que esperar e com a esperança do esperançar, né, que as coisas vão acontecer. Como tem um programa divino e tudo leva à hegemonia, ao equilíbrio, a gente tem que ter essa convicção, né, de que em fazendo a nossa parte, a espiritualidade vai fazer a dela e deve dar tudo certo, não é? Com certeza, mas é aquilo que o senhor falou no início, é o tempo, cada coisa tem um tempo, e normalmente a gente se baseia no tempo nosso, e o tempo nosso é urgente, né? Então tem várias colocações de espíritos bem evoluídos que nos colocam isso. Por exemplo, Joana de Anjos tem uma obra dela interessante sobre isso, que a obra chama Vida Feliz, e é uma obra de bolso, que o Divaldo Franco que ele que trouxe para nós essa psicografia, e ela é composta de 200 verbetes, 200 capítulozinhos curtos, cada um falando uma coisa. Então, no número 88, por exemplo, dessa obra, ela vai dizer o seguinte: os seus problemas jamais serão resolvidos desde que você se propõe a resolvê-los.
Então, o que ela está querendo dizer é isso. Não tem milagre, não tem acontecimento, que é aquilo que o senhor estava colocando. Para que aconteça algo, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, né? Porque esperar que os outros resolvam o nosso problema não vai acontecer, nem os espíritos, né? Muitas vezes a gente vai, pede, mas os espíritos esperam da gente uma contrapartida. Eles estão sempre nos assistindo, a gente aprende isso, que não é só nas reuniões, mas eles estão sempre nos assistindo. Nós temos, inclusive, um designado, coitado, igual no meu caso, o coitado deve ser um castigo, que ele foi designado para me acompanhar nessa encarnação. E eu já estou teimando há mais de 70 anos, então ele já deve estar cansado, mas ele vai ter que aguentar mais um tempo, porque não é assim que ele vai largar fácil, não. Com a esperança de que você vai melhorar. Ele também deve estar com a esperança danada que eu vou melhorar, né? Então, a gente fica aguardando que aconteça e dependendo do que os outros façam. E a gente sabe e vê aí, em todos os acontecimentos, o senhor mais do que todos, que quando vê que sempre alguém apresenta um problema, o problema, a culpa é sempre do outro, né? Então a gente tem esperança que melhora o relacionamento. Mas eu estou investindo no abraço, eu estou investindo no elogio, eu estou investindo no carinho, na atenção, no amor, mas eu quero. Eu quero que me abraça, me beije, que me elogie, que me reconheça, que me eleve. Mas eu estou fazendo isso? Então essa que é a questão, né? Então muita gente tem esperança, às vezes a gente faz uma pesquisa ou vê aí na televisão, não, mas você gostaria, você tem esperança que melhore o clima do planeta, esse problema de devastação florestal, o ambiente... Não, todo mundo tem informação e todos são unânimes. Não, eu quero que melhore, sim. Você sabe da importância das árvores no meio ambiente? Oh, eu sei, sim, é importante, é. Mas aí se perguntar para a pessoa, quantas árvores você já plantou? Não vamos nem dizer daquelas que a gente perguntaria quantas árvores você já cortou, você já eliminou, né? Então, como é que eu posso ter uma esperança verdadeira se eu não estou fazendo nada para aquilo? E a paz, né? Às vezes esperando a paz do mundo, né? E a bem da verdade não tem paz interior, não tem paz dentro do lar. Às vezes a pessoa fica criticando a guerra e agora entre a Rússia e a Ucrânia, não é? Então, mas como pode guerra hoje? Mas e a guerra dentro de casa, né? Marido com a mulher, pai com filho, filho com pai, irmão entre irmãos. A gente vê muito dentro do consultório famílias estioladas, desestruturadas, por conta de um desacerto por poucas coisas. E uma guerra veemente, e falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, como é que podemos ter esperança de uma paz se a gente não cultiva a paz dentro da gente, não é? Verdade, não adianta querer fazer as coisas sem antes ter sentido, né? A gente sem antes ter modificado interiormente. Então, essa que é a grande mudança. Igual no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz uma pergunta clássica que todo o religioso, a maior parte, principalmente os espíritas, sabe até a resposta, mas eu vou lembrar. Então ele pergunta, né, nesse capítulo, que o título é Sede Perfeito, no primeiro versículo, segundo, terceiro, os espíritos vão nos explicando como é que devemos fazer, quais são as mudanças que devemos ter para que a gente possa ter uma esperança de vida melhor, da vida verdadeira, que é a vida espiritual, claro. E aí quando chega nesse primeiro, segundo, terceiro versículo, vai falando amar o próximo, ser benevolente, ser indulgente, praticar o bem, enfim. Quando chega no quarto capítulo, tem um subtítulo, que é famoso no meio espírita. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? E aí os espíritos respondem, né? Kardec coloca lá, que você reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que é exatamente o que nós estamos falando. Eu transformei, eu agi, eu modifiquei, aí sim combate eu vou fazer acontecer, porque eu estou em modificação e meu comportamento passa a ser diferente. Só que aí também os espíritos acrescentam, que além disso, também pelo esforço contínuo que faz para domar essas más inclinações. O que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso, para que se tenha esperança de que a vida melhore no futuro, claro, do ponto de vista espiritual, aí a gente precisa estar trabalhando, precisa estar atuando e modificando. E como dizia o Chico, né? Se você tem algum problema, a tua vida não está boa hoje, você quer que ela melhore depois, faça diferente. Porque se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo e está ruim, não vai sair disso nunca, né?
Então esse que é o problema, né? Maior. E aí a danada da esperança é que paga o pato. Né? E quando a gente vai falar do capítulo 5 de Mateus, né, sobre as bem-aventuranças, então a gente vai ver Jesus colocando exatamente o roteiro, né? O roteiro. Você quer chegar no reino dos céus? Seja mais humilde, né? Exato. Procura trabalhar a humildade. Você gosta da coisa certa, da justiça, seremos fartos, logicamente, né? Mas comece a ser justo com o outro. Se você quer estar perto de Deus, que é o que todo mundo gostaria, né? Procura ser mais puro, trabalha essa pureza dentro de você, e todas as bem-aventuranças, elas estão no futuro. Não tem como você ter tudo isso agora. Então, imagina, eu falo que Jesus é o ser mais paciencioso que eu já encontrei na minha trajetória, né? Porque há 4 bilhões e 600 milhões de anos, ele constrói a Terra e nos coloca aqui, né? Lógico que não nos colocou nesse tempo, já há 1,5 bilhão que ele lançou o primeiro átomo, mas já 1 bilhão já tem um serzinho programado para ser um ser evolutivo e perfeito. Vem aqui 2.000 anos atrás, investindo na gente. Imagina todo o trabalho que ele teve, né? E ainda vendo toda a nossa inoperância, a nossa ignorância, ele disse, mas eu vou estar com vocês. Eu não vou deixar nenhuma ovelhinha desgarrada, eu vou trazer todo mundo. Agora tem 2.000 anos de evangelho, né? Veja que, olha que paciência. E ele, sabendo das nossas dificuldades, ainda vai dizer, não, eu vou estar com vocês até o final dos tempos, que é a nossa transformação. Olha, que esperança que Jesus tem, além dessa paciência, né, irrestrita, a esperança de que a humanidade mude, que ela atinja o patamar, né, que ele aspira, que é a nossa perfeição. Realmente. Ele é o grande exemplo de tudo isso e a perseverança. Mas também a gente vê que uma coisa clara e que já tinha sido colocado bem antes de Jesus, no século V, né, 400 e poucos anos antes, Sócrates, um filósofo, nada a ver com religião, ele já vem colocar onde é que está a chave da mudança, que é o conheça-te a ti mesmo. Então ele lança isso 400 e poucos anos antes de Cristo, é claro, não deu outra, né? Se Cristo já teve um problema e nós, né, nós, habitantes encarnados da época, acabamos com a vida dele aqui nesse plano, imagina Sócrates, que foi falar naquela época, que a esperança do homem tinha que ser voltada para a sua mudança interior, porque todos os acúmulos que tinha do exterior não iam levar a nada, que a verdadeira essência do homem era ali. E aí, se eu estou falando do Evangelho, lembrando também Mateus, no capítulo 6, quando ele vai falar, aliás, todos os evangelhos vão colocar aquela posição de Jesus com relação a acumular os tesouros, né? Não acumule tesouros aqui na terra, que é aquilo que o senhor estava falando. Tudo que Jesus falou, e por isso ele não foi muito entendido, não se referia à vida material, era a vida espiritual. Então, para ter essa esperança, tinha que fazer essa modificação, né? E que Sócrates já tinha cantado a bola antes. Aí vem Jesus e confirma. Mas nós estamos fazendo, porque essa que é a questão. Porque o primeiro grande problema é sair da zona de conforto, né? Porque para poder obter essa esperança tem que sair da zona de conforto. E muito antes, viu, José? Você ter o entendimento, porque quando Jesus diz conhecereis, em época futura também, né? Não é conheça, é conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, a humanidade tem que conhecer a proposta de Jesus. A não ser por aí, nós não vamos encontrar solução para nós. Vai passar o tempo, nós vamos galgando de degraus em degraus, vamos ocupando diferentes cargos, vamos ocupando diferentes posições socioeconômicas, mas em qualquer situação que nos encontremos, nós temos que colocar como escopo, como alvo a ser atingido, essa proposta de Jesus, que ela é universal. E isto é que vai dar para nós a esperança de um mundo melhor, que é a nossa mudança, a nossa
transformação, nossa adequação à proposta divina, conforme a pergunta 614 do Livro dos Espíritos. À medida que nós nos aproximamos da lei divina, nós nos tornamos felizes. Enquanto nós estivermos afastados ou nos afastando, nós estamos construindo a nossa infelicidade. E isso é uma lei, não depende de credo, religião, filosofia, isso é universal, né? Então, como é importante a gente estudar o Evangelho, né, para a gente entender essa sistemática. Porque, na sua visão, quantas pessoas estudam o Evangelho de Jesus? Uma pergunta ótima. O senhor estava falando, eu estava mentalizando já aqui, nessas andanças que a gente vê, creio eu, né, uma avaliação, não um julgamento, que o grande problema dentro dos movimentos religiosos, vamos falar do movimento espírita, é que a maior parte se dedica à leitura, o que é bom e deve continuar, não pode abandonar, mas ela é só um passo. A mudança vai ser quando passar a estudar. E para a gente, aconteceu comigo, quando a gente está lendo, a gente está naquela zona de conforto, não há muita mudança. Mas quando a gente se dedica a estudar, e a gente vê casas por aí que vão iniciar o estudo, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, ele gasta 6, 8 meses só na parte introdutória, se for realmente estudar. Pegar uma obra do André Luiz para estudar é 2 anos, não tem como estudar antes disso. Estudar. A leitura, sim, porque a leitura está na zona de conforto e ela é boa, mas ela é uma parte. É igual a questão da conscientização, ela é uma parte, mas só a conscientização não resolve. Voltando um pouco ao que nós estávamos falando agora há pouco, com essa relação de ter a esperança verdadeira que haja uma mudança, que corrija uma coisa. Você vê, por exemplo, com relação à fome no mundo. Embora não se imagine que um país como o Brasil, que é líder mundial na produção de grãos, que é o alimento básico, que ainda existem pessoas que morrem de fome no Brasil. Morrer de fome não é, como muita gente pensa, passar fome 2, 3 dias, 5 dias mal alimentado. Morrer de fome é um processo muito cruel e demorado. Mas nesse período, quantas pessoas religiosas que se dizem ter esperança, que trabalham com isso tudo, mas que ainda jogam comida fora? É um ato simples, mas que não é observado. Se alguém se pega raspando uma comida e jogando no lixo, opa, tem alguma coisa errada, porque não está contribuindo com a fome. É uma matemática simples. Se está sobrando em um lugar, está faltando em outro. Então tem muitos religiosos que rezam, por exemplo, a oração que Jesus nos deixou, né? O Pai Nosso. E tem aquela parte que pede, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E tem gente que na hora de dormir, 11 horas da noite, com a pança cheia, ainda está pedindo o pão nosso de cada dia. É a hora de dar uma invertidazinha ali, né? Agradeço pelo pão nosso que me deu hoje. Aí amanhã cedo, aí coloca a tradicional, pedindo o pão. Então tem gente que acumula o pão não só para o dia, para vários dias. Tem gente que pede nessa oração 10, 20, 30 vezes no dia. Meu Deus, o que vai fazer com tanto pão assim? Aí depois tem que jogar fora. Está faltando para alguém. Então, isso a gente não percebe. E também, quando a gente estuda e vê lá a colocação de Jesus nessas bem-aventuranças, que foi a primeira colocação dele, ele foi claro. E Jesus ali, ele não sugeriu nada, ele não pediu nada. Ele impôs um cronograma, ele impôs um planejamento para ser executado. É por isso que ele fala, né? Sedes misericordiosos, porque somente os misericordiosos receberão misericórdia. Ou seja, ele está condicionando aquilo. E em todas essas bem-aventuranças que ele fala, ele coloca como uma execução de uma coisa. Ele não está sugerindo e deixando em dúvida. Ele não disse deve ser, não, pode ser. Que talvez tente. Não, ele vai e coloca. Por quê? Porque Jesus parte do pressuposto de que nós temos a esperança dentro da gente. E essa, quando diz que é a última que morre, né, é porque exatamente ela está sempre constante. Na verdade, ela não morre. Se pensar que ela é a última que morre, ela é a primeira que nasce, né? Já viu? Toda situação, um trauma, não sei o que tem. Eu vou morrer. A primeira coisa, me salva, já está com esperança de viver, né? Esperança, não podemos. Eu tinha um professor que ele dizia assim, nós não entendemos nada de câncer, mas de uma coisa eu tenho certeza, a gente nunca pode tirar a esperança do paciente, qual seja, né? Porque também a gente não tem certeza de nada. Às vezes você faz um prognóstico. Não, esse aqui vai morrer em tal tempo. E, de repente, acontece tantas coisas e a pessoa fica curada e a gente depois vai pagar aí
tributo da ignorância por estar fazendo uma afirmação dessa. Então, criar esperança. A esperança não pode morrer, jamais. Mas você começou a falar da comida. Você sabe que no mundo tem comida 4 vezes a mais do necessário, né? Então, nós não precisamos ter preocupação com a comida. A comida existe. A grande problemática está na distribuição. O pessoal retém nos celeiros, em casa, retém no comércio e às vezes até no vencimento. Às vezes a pessoa compra alguma coisa no mercado, deixa dentro da prateleira lá, né? Oh, eu estou precisando de tal coisa, não, vou lá. Chega lá, já venceu, né? Por quê? Estoca, não usa, vence e perde. É um acúmulo, um acumulador. Acumulador. Então, a gente precisa ter cuidado com esses excessos, né? Vamos viver de uma maneira mais modesta, mais concisa, fica melhor. Mas na esperança de um mundo melhor. Nós estávamos conversando outro dia, aqui, num bate-papo com o Navarro, e nós falávamos sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Será coração do mundo, pátria do Evangelho? Eu não tenho dúvida disso. É uma questão, para mim, fechada. O Humberto de Campos colocou, e com aval de toda a espiritualidade, será. Mas quando? Aí é a questão, não é? Porque às vezes a pessoa diz, não, nós estamos tranquilos, eu tenho certeza, o Brasil será. Sim, mas quando? Enquanto o homem continuar banalizando na política, no comércio, na produção, atravessando no lar, na família, no convívio social, agindo de uma maneira injusta, não vai dar certo. O Brasil não vai ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, tão cedo. Por quê? Porque se nós falamos de coração do mundo, falamos de coração, é uma coisa muito doce, né? Muito fantástica, maravilhosa. Mas será que nós estamos tendo essa cordialidade com as pessoas? Ô, meu irmão, ó, desculpa, por favor, você pode me atender? Quer dizer, com a humildade, porque a arrogância é um problema sério, né? Não, o Brasil vai ser. Ah, vai, de que jeito, se você não tem feito nada, né? Se não fez, como é que vai ser? E aí, doutor, tem um outro detalhe importante para a gente fechar esse raciocínio. A esperança também, ela não pode ser analisada sozinha, porque, na verdade, a esperança, ela é a luz, é o que clareia dentro de um processo. Porque a esperança é do grupo daquelas virtudes teologais já divulgadas na Bíblia, nos Evangelhos. E essas virtudes são só 3, que é a fé, a caridade e a esperança. Então, a gente tem que entender que a esperança sozinha é muito difícil dela acontecer, ela fica vaga. A esperança ela seria a luz de um processo. Então, a esperança dá luz, a fé é o que vai ser o combustível para aquilo poder acontecer, e a obra, o resultado, o produto final é a caridade. Então, quando se fala de uma delas, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, o 19º capítulo, é dedicado exatamente a essas 3 leis, chamadas as virtudes teologais. Então, a gente tem que entender que ela sozinha, se eu ficar só esperança, 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 não dá, né? É igual um automóvel, eu preciso de gasolina, mas não é só gasolina, combustível, né, que eu vou pôr no tanque, tem muitas outras coisas para eu poder fazer esse veículo modificar. Então, às vezes a gente fica preso àquilo e vê que não acontece. Então, a gente precisa ser mais abrangente e ser... Todas essas qualidades que o senhor falou que precisa ter, elas têm origem na virtude e ela já está no nosso chip. Nós precisamos acessar, ter o entendimento para ter o discernimento, acessar e fazer uso. Porque são 2 partes distintas. Uma é acessar, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não age, não vai resolver nada, né? Quase sempre nós que divulgamos o Evangelho e a doutrina, a gente não tem a pretensão de estar ensinando as pessoas, porque conforme a lei divina está explícita no Livro dos Espíritos, que ela está na consciência, 621 é a pergunta do Livro dos Espíritos, então a lei já está na consciência, então todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, coisa e tal. Só que por uma questão de comodidade fica sempre adiando essa mudança, essa transformação.
E nós que estamos trabalhando, como no caso esse bate-papo nosso aqui pela Rede Luz Espírita, com esse papo do bem, no sentido de motivar as pessoas a estar analisando os seus comportamentos. Até que ponto você está contribuindo para aproveitar bem essa atual existência? Porque reencarnar é uma lei. Nós todos vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem para nós evoluirmos, crescermos e atingirmos lá esse patamar. Quando não tivermos mais necessidade de reencarnarmos na Terra, nós vamos para um planeta mais evoluído. Depois um outro mais evoluído. Isso é uma lei. Através das experiências. Mas se a gente quiser aproveitar bem mesmo essa experiência, a gente tem que estar focado, tá? Convergido, estar com vontade, com ação, para a gente ter a competência. Senão nós vamos desencarnar praticamente do mesmo jeito que chegamos aqui, ou às vezes até altamente comprometido com a lei. Por isso é que é importante a gente frequentar uma religião e estar sendo impulsionado pela motivação, motivo que leva à ação, para que a gente, nessa esperança, possa construir o nosso, vamos dizer assim, a evolução do nosso espírito e ajudar também, porque quando a gente muda o mundo à nossa volta. A gente né? altera tudo, né? Então a mudança tem que ser na essência, né? Porque se nós não nos dedicarmos a fazer isso agora, pode ser tarde depois. Nós vamos ter as chances. Essa que o senhor está fazendo esse comentário é a questão 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito qual é a base, o fundamento desse processo de reencarnação. Então ali tem no finalzinho, de tudo isso que o senhor falou, essa questão, no finalzinho os Espíritos dizem que é aquele que tem consciência da sua inferioridade, este aure uma verdadeira esperança na vida futura. Está até escrita a palavra esperança. Esse pode ter a esperança verdadeira porque ele reconheceu que ele está por baixo, que ele precisa. Porque a soberba é uma que nos impede de podermos avançar, porque a gente sempre sabe de tudo, igual o senhor falou. Eu sei que o Brasil é o celeiro do mundo, é o coração do mundo, é o celeiro, é o maior produtor de eu sei de tudo isso. Mas isso não está fazendo a mudança. Então, eu quero agradecer a sua participação, sempre muito efusiva, muito consciente. Encerrando o nosso programa Papo do Bem, um abraço a todos e até a semana que vem, com a graça de Deus.